Sejam todos bem-vindos para mais uma semana do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Para darmos início, faremos a nossa prece inicial. Então, neste momento, agradecemos a Deus a oportunidade de vida, a oportunidade da nossa existência e de tudo aquilo que nos cerca, para que possamos atravessar a nossa trajetória rumo à nossa evolução, à nossa melhora, na nossa condição enquanto espíritos. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o direcionamento amoroso através do seu Evangelho, que nos conduz em condições mais favoráveis para que possamos compartilhar com o nosso próximo todos os seus ensinamentos. Agradecemos também ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, aos benfeitores. E nessa comunhão de harmonia, de vibrações, vamos nos conectando ao plano maior, trazendo para dentro dos nossos lares toda essa condição harmoniosa que nos envolve, que nos inspiram, na condição de paz, de equilíbrio, de fortalecimento, condições que precisamos no nosso dia a dia para os enfrentamentos do desafio. E a doutrina dos Espíritos nos conduz a essa reflexão, na condição de estarmos nessa existência para o nosso progresso e para auxiliar também aqueles que nos cercam. Sendo assim, nessa harmonia, nessa comunhão amorosa, que trazemos para dentro dos nossos lares, daremos início ao estudo dessa semana do Livro dos Espíritos, da questão número 258 a 260, que vai nos trazer uma reflexão sobre as escolhas das provas. Estamos falando do capítulo número 6, que fala sobre a vida espírita. Então vamos às questões, o que Kardec questiona aos instrutores e as respostas. E o nosso breve entendimento e reflexão sobre esse tema. Então, na questão número 258, Kardec pergunta aos instrutores: quando no estado de errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Então, quando o espírito está no plano espiritual, ele tem consciência do que vai acontecer com ele quando ele reencarnar? E eles respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. É nisso que consiste seu livre-arbítrio. E Kardec continua perguntando: não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Então Kardec pergunta ao plano espiritual, mas não é Deus que impõe um castigo para o espírito? E eles respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o progresso, o universo. Perguntar então, por que tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e as suas consequências,
de maneira que nada entrava seu futuro, no caminho do bem como no mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, não fosse vós que criastes, mas Deus, contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes o meio de adiantar-vos, e Deus vos permitiu. Então vamos entender, né, o que está sendo proposto nessa resposta. Então aqui nas escolhas das provas, nós estamos aqui estudando o planejamento reencarnatório do espírito. E o que é, né, esse planejamento? Primeiro, nós vamos entender o que é esse planejamento, né? Que o espírito, na sua consciência, se compromete, né, a executar. Então, esse planejamento é uma previsão dos acontecimentos, né, das provas, das dificuldades, dos desafios que nós precisaremos passar na vida terrena, para que possamos progredir, aprender, evoluir e também fazer as reparações, né, dos nossos equívocos do passado. E quando os espíritos, né, dizem que nós escolhemos os gêneros de prova, vamos entender, né, o que consiste esses gêneros. E é através do nosso livre-arbítrio que nós vamos fazer essas escolhas. Cada um vai escolher, né, quais são esses gêneros. Então vamos entender o que significa o gênero de provas. Significa, né, dizer que nós vamos escolher os acontecimentos mais importantes da nossa vida. Então, o gênero de provas são os acontecimentos que vão marcar a nossa vida, são os mais importantes, mas não todos os detalhes. Vamos ter ali as escolhas importantes, significantes, que nós teremos que passar, mas não todos os detalhes. Por exemplo, o tipo de família é uma escolha importante, quem serão os nossos pais, onde iremos nascer, né? O meio onde iremos viver, né? Se é na riqueza, se é na pobreza, né? O tipo de doença que teremos também, as doenças que traremos, né, na nossa existência, o tipo de profissão que escolheremos para fazer, né, as reparações, para que possamos evoluir. O tipo de morte também é uma escolha importante, né? Mas o fato do espírito escolher o tipo de vida, né, o tipo de prova, de condição física, é uma coisa. Então, esses acontecimentos importantes fazem parte do livre-arbítrio, né? É um tipo de coisa, mas as escolhas morais, né? Como nós iremos nos comportar, né, diante das situações que a vida vai nos impor aqui, vai depender também do livre-arbítrio aqui na Terra. Então, aqui nós chegamos a uma conclusão. Nós temos o livre-arbítrio, tanto no plano espiritual, quanto aqui, quando estamos no plano material. Então, lá fazemos as nossas escolhas, né, dos fatos importantes, e aqui teremos o livre-arbítrio da nossa condição moral, da nossa condição de buscar o aprimoramento, o progresso, a evolução. Então, o livre-arbítrio, ele acompanha o espírito, tanto no plano espiritual quanto no plano
material. Então, por exemplo, se nós escolhemos passar, né, uma existência com dificuldade financeira, esse é o foco central, né? É a escolha da prova. Mas como que nós vamos nos comportar diante dessa situação quando estivermos aqui no mundo material reencarnados, vai depender das escolhas de cada um. Tem aquele que vai lutar, que vai confiar em Deus, que vai buscar o progresso, que vai buscar a compreensão, a resignação em algumas situações, e ele vai poder conquistar a condição de viver nesse gênero que ele escolheu, de, por exemplo, de vir na dificuldade financeira, de forma a entender, a superar, a progredir diante dessa condição. Ou ele pode escolher o caminho equivocado, por escolha própria, pelo livre-arbítrio, ele pode escolher a condição de cair na criminalidade, de ser inconformado com a situação que vive, e de blasfemar, e de querer os recursos de forma equivocada, e cair na criminalidade, na condição difícil. Então vejamos que a condição pode ser iguais em alguns momentos para um e para outro, mas cada um vai fazer as suas escolhas diante da sua questão moral, diante daquilo que ele já entendeu e de que ele pode superar a dificuldade. Então, quando viemos para cá, fazemos as nossas escolhas de gênero, né, de planejamento sobre a nossa condição na existência material. Mas como nós vamos nos comportar aqui, vai depender do que o espírito já conquistou, né, na sua condição moral. E também, quando estamos fazendo essas escolhas no plano espiritual, nós temos ainda a nossa imperfeição, as nossas dificuldades, e Deus nos ampara nessa condição das escolhas, né? Ele também nos envia no plano espiritual, quando estamos fazendo esse planejamento, os espíritos que auxiliam, né, os benfeitores que estão ali ajudando a nós fazermos esse planejamento. Porque como ainda a gente é imperfeito, nós podemos escolher provas que iremos, assim, que vai ser muito pesada, vamos dizer assim, daquelas que ainda não estamos tão preparados e vamos, na nossa ansiedade, na nossa consciência, né, que nos cobra de repararmos as dificuldades, vamos escolhendo coisas que não teremos condições de alcançar. Então, vamos fazendo muitas escolhas que vão ser prejudiciais. Então, Deus, na sua infinita bondade, também nos auxilia nesse momento, enviando os espíritos benfeitores para auxiliar-nos nesse planejamento. Então, muitas vezes queremos tantas coisas, né? E os espíritos vão ali nos conduzindo, nos auxiliando, nos direcionando na construção desse planejamento. Então, não estamos à deriva, estamos recebendo, né, a bondade de Deus, nos auxiliando também nessas escolhas. Mas, como foi dito, né, a nossa condição do livre-arbítrio, ela se mantém tanto nessas escolhas, quando estamos no plano material e quando estamos aqui, através das nossas escolhas que vão nos direcionar. E vamos ver o que fala na próxima questão, na 259. Se o espírito pode escolher o gênero de prova que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E eles respondem: todas não é a palavra.
Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que deve vos acontecer no mundo, até as menores coisas. Escolheremos o gênero de prova. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta, também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabe que deve tomar grandes precauções para não cair neles, e não sabe em qual deles cairá. Pode ser também que não caia se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha lhe cai na cabeça, não creais que estava escrito como vulgarmente se diz. Então aqui fica muito claro, né, para que possamos entender, né? Então, as coisas, a força, os detalhes dos acontecimentos que nós passamos na nossa existência, né? Eles nascem da circunstância e da força das coisas. Então, através das nossas escolhas, nós vamos sendo direcionados para situações, caminhos mais tranquilos, mais seguros e menos perigoso do que quando fazemos escolhas equivocadas. Então, não é um castigo de Deus, né? São as nossas escolhas, elas vão trazendo consequência. E essas consequências, elas vão direcionando caminhos na nossa existência. Então, por exemplo, temos várias oportunidades. É um exemplo, né, que me ocorre. A vida me coloca numa condição, por exemplo, de uma condição difícil, né? Uma vida mais regrada. Mas aí eu luto, vou conquistando algumas coisas, só que daí eu não vou valorizando as conquistas. É um exemplo. Eu arrumo um emprego, tenho uma oportunidade de emprego, eu tenho uma oportunidade de estudo, mas eu vou deixando, vou levando as coisas no oba-oba, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho responsabilidade no meu trabalho, eu não levo os estudos a sério, eu vou levando a vida como se a vida fosse uma festa, né, um parque de recreio, vou fazendo o mínimo possível e a vida está ali me dando a oportunidade de um emprego, de um estudo e eu vou deixando passar essas oportunidades. Então o tempo vai passando, eu não me aprofundei em buscar a oportunidade para sair daquela condição difícil que eu estava e de tanto a gente virar as costas, né, e não dar valor para as oportunidades que a vida oferece, nós vamos trazendo as consequências. Daí a gente pode falar assim, poxa, olha, eu nasci naquela condição, olha, agora eu estou na mesma condição, não conquistei nada, tantos têm oportunidade, eu não tenho. E a gente não consegue perceber que nós também deixamos para trás a oportunidade que nós tínhamos de progredir materialmente, de progredir intelectualmente. Então, não é o fato de ter escolhido, né, uma prova de nascer em um meio de dificuldade ligado à condição restrita financeira,
que eu não posso sair dessa condição. Posso, a vida vai oferecer caminhos, vai oferecer oportunidades, mas eu lutei, eu confiei em Deus, eu fui em busca das coisas que eu precisava, né? Abri mão em detrimento do trabalho, do estudo. Então aí é o livre-arbítrio, né? As consequências dos nossos atos, né? A lei de causa e efeito, e o que plantamos, colhemos, é a lei do progresso, impulsiona o espírito ao progresso. Então, né, através dessa questão 259, nós vemos que as coisas do planejamento reencarnatório são os fatos principais, mas tem os fatos secundários, que eles vão seguindo de acordo com as nossas escolhas e as nossas vontades. E nem tudo do que nos acontece na vida material está previsto. Então, depende das nossas escolhas e dessas nossas posições, né? E na questão 260, como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É a pergunta de Kardec. É necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Então, uma relação tem a ver com outra. Então, essas escolhas, né, elas têm a ver com o que nós precisamos. Então, eles citam, para lutar contra o instinto do roubo, é necessário que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. E Kardec continua perguntando, se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? E eles respondem, precisar-se-ia lamentar disso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo ocorra sobre a terra. Então, o que eles estão nos falando aqui, né? Os instrutores espirituais. Então, eles vêm falando sobre a afinidade dos espíritos entre o meio em que eles escolhem para viver. É a necessidade que o espírito tem de estar no meio onde vai oportunizar as provas, né, que eles precisam para crescer, evoluir. Então, nós precisamos ser testados, nós precisamos ser provados. Então, lá no plano espiritual, a gente estuda, a gente faz uma revisão das coisas que nós precisamos melhorar, reparar, né, as coisas que vão nos impulsionar ao crescimento. Então, lá é o momento do estudo e da consciência. E depois a gente tem que fazer o estágio, e o estágio aqui é na vida material. Então, nós vamos escolher as provas, né? E essas afinidades dos lugares onde estamos, nos meios, eles estão, como fala aqui, né? Analogia nas situações. Então, eles têm tudo a ver com as necessidades que nós temos, porque nós seremos testados conforme as nossas necessidades. Então, por isso que ele dá o exemplo, né? Uma pessoa que precisa fazer essa progressão na questão do roubo, que tem o instinto ainda, né? Voltado para o roubo. Então, é preciso que ela seja colocada nesse ambiente para provar se ela já se libertou dessa condição, se ela pode realmente evoluir, se ela está apta, né, a evoluir nessa condição, não tendo mais esse vício do roubo. Então, nós temos que estar em contato com essa situação que nos vai dar oportunidade do progresso. Né, e tantas dificuldades, né, que ainda trazemos pelas nossas imperfeições, os vícios, o roubo, o sexo, né, desenfreado. Então, nós vamos ter que estar nesses ambientes
ou com pessoas que vivem essa situação, para realmente nós nos regenerarmos. Então ele fala dos mundos que já não se encontra pessoas de má vida. Então a Terra um dia ela será um planeta de regeneração. Então os espíritos que se encontram na condição de regeneração, quando o nosso planeta estiver regenerado, vai estar entre os seus. E vai chegar um dia que nós não precisaremos mais passar por provas nem expiações. Então, por enquanto, ainda diante da nossa condição de espíritos imperfeitos, a Terra, né, ela nos oportuniza a condição de estarmos aqui, mesclados, né, espíritos mais adiantados, compartilhando com espíritos em condição ainda de um adiantamento um pouco mais inferior, para que haja o progresso, para que um dia a Terra possa ser um mundo de regeneração. Então, muitos falamos, eu não pedi, né? Eu não pedi para estar aqui, né? A gente escuta muito isso. Eu não pedi para estar aqui. A gente não pede, a gente implora. E nós que planejamos a nossa família, a condição das doenças que trazemos, né? Da nossa condição de dificuldade financeira ou não, no país que nós estamos. Então, são as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. E Deus é tão misericordioso também que Ele nos envia, né, na hora desse planejamento reencarnatório, os benfeitores, para que a gente não faça escolhas, né, que vão muito além das nossas possibilidades. Então, nós estamos aqui por nossas escolhas, então que nós possamos aproveitar a família, né, que nós temos, fazer as reparações com aqueles, né, amores que estão conosco na nossa existência, que nos causa ainda, né, muito exercício da paciência, da tolerância, do perdão, aquele ambiente de trabalho também, né, que temos que fazer assim as preces, as vibrações e o exercício também do não julgamento, da compreensão das coisas. Então a doutrina, ela nos capacita, ela nos faz refletir, sobre como devemos levar a nossa existência de forma que ela não seja um fardo. Devemos olhar a nossa existência com gratidão e amor e não nos revoltarmos, né? Como muitos fazem, perdendo a oportunidade. Tenham uma ótima semana e fiquem em paz. Que assim seja, graças a Deus.